Evangelho de João, capítulo 3, versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Vamos no mesmo capítulo 3 de João, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Só isso que vamos ler com a bênção de Deus. Não sei se todos notaram, mas na nossa leitura nós lemos de 3 tipos de amor. Nós lemos do amor de Deus para com todo este mundo, todas as pessoas, em qualquer parte do nosso planeta, qualquer pessoa que venha a este mundo, é uma pessoa amada por Deus. O amor de Deus dispensado a toda criatura que vem a este mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Não há pessoa que vem a este mundo do qual Deus não tenha alcançado com o seu amor. Nós lemos também das pessoas deste mundo amando mais as trevas do que a luz. Ou seja, as pessoas amando o sistema deste mundo. O planeta, todas as coisas que existem no mundo foram criadas por Deus, mas o sistema mundano, contrário a Deus, que a Bíblia chama de trevas, isto não foi criado por Deus. Nós vemos de pessoas amando esse sistema e rejeitando a luz de Deus. E nós lemos também do amor do Pai, o amor de Deus, o Pai, pelo seu Filho eterno. Então vamos pensar um pouco sobre isso esta noite. Que Deus nos ajude. Ajude você a compreender nestas leituras e neste assunto, para que você encontre a salvação da sua alma, a segurança e a certeza que você está salvo pela graça de Deus. Nós lemos primeiramente do amor do Pai para com o seu Filho.
o seu Filho eterno. O Senhor Jesus Cristo, Ele sempre existiu. Nós conhecemos Ele como Jesus quando veio a este mundo. Este foi o nome que Ele recebeu como homem ao nascer aqui. Mas Ele não foi criado. Ele nunca começou a existir como um ser espiritual. Ele é eterno. Como é eterno Deus o Pai. Ele sempre foi o Filho unigênito, como nós lemos. O Filho unigênito. Nós lemos também do Senhor Jesus como Filho primogênito. Mas, nesta leitura, nós lemos como Filho unigênito. Ou seja, Ele é eterno. Está falando da sua eternidade, conjunta com o Pai. Nós lemos também esta noite do Espírito Santo. Existe mais outra pessoa na divindade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Muitos não entendem isto. Dizem então, mas então existe 3 deuses? Não, existem 3 pessoas divinas. A Bíblia não diz que existem 3 deuses. Existem 3 pessoas divinas. Essas pessoas são Deus. Não há competição entre elas. Os 3 são iguais em todos os sentidos: caráter, força, poder, em todos os seus atributos. Nós vemos que cada um tem está agindo de alguma forma na criação do universo, na criação das coisas. Nós acabamos de ler: o amor do Pai para com o seu Filho é de tal magnitude que Ele confiou tudo nas mãos deste Filho. Nós lemos que o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Nós sabemos que pelas Escrituras que todas as coisas foram criadas pelo Filho, sejam visíveis ou invisíveis, sejam a criação que nós conhecemos, o nosso planeta, nosso sistema, outros planetas até onde os homens têm visto, tudo foi criado por Ele. Mas os céus, os anjos, tudo isto foi criado pelo Senhor Jesus. Mas Ele não somente criou, mas Ele mantém estas coisas tudo funcionando no seu devido lugar e devida ordem. O Pai ama o Filho de tal maneira que o Pai não tem reservas neste amor para com este Filho. Ele confia plenamente no seu Filho eterno. Ele não pode falhar, Ele não pode fazer nada, Ele não poderia fazer nada errado na criação. Não havia alguma coisa que o Filho criasse em que o Pai tivesse que fazer algum reparo, ou chamar o seu Filho para um lado e dizer: olha, eu estou vendo que tudo está perfeito, tudo está ótimo, mas faltou um pequeno detalhe. Eu sei, não existe tal coisa, porque Ele é tão perfeito, tão grande, tão magnífico como é o Deus o Pai. Todas as coisas que Ele criou é perfeito, como se o Pai tivesse decidido Ele mesmo criar aquilo. Por isso que o Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos, pois não há reserva em confiar nada ao seu Filho. Não é assim em relação a nós. Talvez nós não entendemos e não compreendemos, porque nós podemos amar alguma pessoa, a esposa, ou o esposo, ou os nossos filhos, ou um amigo, mas temos reserva. Porque mesmo nós amando muito aquela pessoa, ela talvez não vai alcançar
o que nós achamos correto, o que é certo. Isto não acontece com o Senhor Jesus, o eterno Filho de Deus. Neste amor não há reserva. É um amor integral, um amor profundo, eterno. Mas mais do que isto, o Pai, Ele entregou todas as coisas realmente nas mãos do Filho. A sua criação, a minha formação. Nós somos criaturas do Filho de Deus. Você é uma obra-prima da criação de Deus. Continuando o nosso assunto, o Pai confiou nas mãos do Senhor Jesus Cristo, não somente a nossa criação, mas um assunto muito importante, a nossa salvação. Estava confiada e está confiada nas mãos do seu Filho. O futuro também está confiado nas suas mãos. O julgamento das nações, o julgamento de cada pessoa, o julgamento, ou, que é uma forma de julgamento, o tribunal de Cristo, onde vai se realizar para avaliar o trabalho de cada crente, cada pessoa salva. O que ele fez para Deus, para a glória de Deus, está nas mãos do Filho. Quem estará no tribunal de Cristo é o próprio Filho de Deus para avaliar o seu trabalho, o trabalho de cada crente, o meu trabalho. Para reger as nações, para estabelecer o reino neste mundo e reger todas as nações, também está confiado nas mãos deste Filho eterno. O grande trono branco, aonde vai ser julgada todas as pessoas não salvas, inclusive você. Cada criança aqui, cada jovem, cada adulto que ainda não é salvo, se você morrer como está, você vai se encontrar com Ele para receber das mãos dele o julgamento que você merece por causa dos seus pecados, da sua vida de pecado, indiferente com a salvação que Ele preparou, com que Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. O seu objetivo é este. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Deus não tem reserva, não tinha reserva, não tem reserva em confiar todas as coisas nas mãos do seu Filho. Nós lemos aqui, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Esta é uma bendita mensagem. O João Batista é quem está dizendo essas palavras. Ele disse, aquele que é da terra, fala as coisas da terra. Ele não pode falar outra coisa porque ele não conhece. Mas ele disse, aquele que veio do céu, e não simplesmente porque o Senhor Jesus veio do céu, mas nós lemos que ele veio enviado por Deus, e ele conhecia a Deus, o Pai, porque ele é Deus. E só ele tinha as condições de revelar o que realmente estava no coração do Pai. Nenhum anjo pode fazer isto com precisão. Os anjos recebem uma mensagem, mas ele não conhece a Deus, os pensamentos de Deus, os planos de Deus. Eles são ilimitados, mas isto não era o caso do Filho. Ele podia anunciar toda a verdade que estava escondida em Deus, o Pai, porque ele é o Filho de Deus. Então o Pai podia revelar tudo isto ao seu amado e eterno Filho. É por isso que existe esse versículo tão precioso: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Diz alguém, mas o que isso significa? Uma pessoa como o Senhor Jesus, o Filho de Deus,
Ele não teve nenhum problema em criar tudo o que nós conhecemos, o que não conhecemos. Todas as coisas que vieram existir, sejam físicas, sejam espirituais, visíveis ou invisíveis, sejam tronos, potestades, domínios. Se Ele teve condições de fazer tudo isto, será que Ele também não tem condições de salvar um pecador como nós? Pecadores como nós? Será que Ele não tem condições de mudar esta vida que está estragada pelo pecado, como nós vemos nos versículos 17 e 18? Pessoas que estão condenadas por causa dos seus pecados. Será que Ele não tem condições de dar uma vida totalmente diferente para elas? É claro que tem. É por isso que nós lemos do grande amor de Deus para fazer isto. Foi e é um fruto do amor de Deus para com você, para comigo, para com toda a humanidade. O amor de Deus é sem medida e incondicional. Deus não estava esperando que a raça humana melhorasse para manifestar o seu amor, porque nós acabamos de ler que Deus amou este mundo quando ele estava já condenado. O mundo já está condenado perante Deus por causa dos seus pecados. Ou seja, prezado ouvinte, você ou qualquer pessoa neste mundo não precisa cometer mais um pecado. É o que as pessoas imaginam. Olha, eu estou quase no limite, eu não cheguei ainda. Aí eu sei que eu preciso buscar essa salvação. É isso que as pessoas imaginam. Elas imaginam e calculam que tem alguns erros na sua vida, mas também tem algumas coisas boas que amenizam um pouco. Então, se ela continuar se cuidando, sendo uma esposa que respeita, que cuida bem dos filhos, que não faz pecados como outras esposas, ou como outros esposos, ou como outros filhos, então eu estou bem, eu estou seguro. Não é isso que a Bíblia diz. Deus amou um mundo já condenado. Você ou qualquer pessoa que não é salva, você não precisa cometer mais nenhum pecado para ser condenado por Deus. Você entende por que existe grande valor neste amor? É difícil amar alguém que nos aborrece, né? É difícil. Alguém que nos trai, nos faz mal. Nós podemos relevar aquela pessoa se é conhecida, mas nós não dispensamos favor a ela. Tentamos até às vezes dificultar a nossa aproximação daquela pessoa. Evitamos ela. Mas não é o caso do amor de Deus para com você e para comigo. Mesmo estando condenados por Deus por causa dos nossos pecados, pecados que nós não imaginamos que ofenderam a Deus, está ofendendo a Deus, mas Ele nos ama a si mesmo e está disposto a nos salvar, a nos reconciliar com Ele, mudar a nossa vida. Essa vida que está estragada por causa do pecado e nos encontramos condenados, nos dar uma nova vida, a vida eterna. Não é reformar a nossa vida. É isto que as pessoas não entendem. Por isso que entram em qualquer religião, e ali elas fazem a religião faz uma reforma na vida da pessoa, ela reforma a sua própria vida, e começa uma longa jornada de esforço, de pagamento para conservar
aquela coisa remendada que sempre esteve estragado. Mas na obra da salvação de Deus não é um remendo na sua vida. Essa vida está estragada totalmente. Ele te dá uma nova vida, a vida eterna. Aonde em quem está essa vida eterna? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Nós lemos que o Senhor Jesus veio a este mundo com este propósito. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, porque já está condenado. Ele não precisa condenar mais nada. Ele precisa salvar. Deus enviou o seu Filho a este mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Note, salvo, salvação. Salvo por Ele. Até isto Deus confiou a seu Filho. Mas não é maravilhoso ao ouvir um pouco acerca do que Ele já foi, do que Ele é e o que Ele será ainda eternamente? Será que nós não podemos nos chegar a Ele? Você ainda, eu já me cheguei a Ele há muitos anos atrás para aceitar Ele como Salvador e Ele me aceitar como um pecador. Será, meu amigo, que a sua alma não pode confiar numa pessoa assim? Mas digo mais, para preparar uma salvação para nós, não foi somente o seu nascimento aqui como um homem, a sua vida perfeita, porque como você deve saber, a obra da salvação tinha um requisito altíssimo da parte de Deus, que era o juízo sobre os nossos pecados. Ele podia dar vida eterna para qualquer pessoa, mas e os nossos pecados? Combina a vida eterna num pecador, manchado pelo pecado? Foi por isso que Adão e Eva foi impedido de comer da árvore da vida. Não combinava mais. O assunto dos nossos pecados, dos seus e dos meus. A Bíblia aponta uma única pessoa e um único lugar aonde o assunto foi resolvido. Este livro diz: lá fora de Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo, levantado entre dois malfeitores, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. E Cristo padeceu uma única vez, pelos pecados, o justo por mim o injusto, para me levar a Deus. Ou seja, para você receber o perdão dos teus pecados, alguém foi condenado no seu lugar, sofreu no seu lugar. E esta pessoa quem é? O eterno Filho do eterno Deus. Porque esta obra, meu amigo, tinha que ser do padrão elevado que Deus exige. E para isto não podia ser qualquer pessoa, nem um anjo. Tinha que ser o Filho de Deus, que pudesse preparar uma obra perfeita, que satisfazesse o coração de Deus, e que pudesse atender uma criança, um jovem, uma senhora, um senhor. Aqui no Passo de Torres, meu amigo, por que você ainda não está salvo? Será que Ele não tem para você as condições necessárias para lhe atender? Quando Deus está satisfeito com o seu Filho, pois Ele morreu naquela cruz, e Ele podia dizer em alto e bom tom: está consumado.
Não foram os homens que mataram o Filho de Deus, mas Ele mesmo, depois de dizer estas benditas palavras, Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se a obra não tivesse consumada, o Pai ia dizer: olha, meu filho, ainda falta um pouco. Calma aí. Mas não. Como sempre, o Pai encontrou perfeições neste Filho, para a obra da a nossa salvação, a sua e a minha. Não podia ser diferente. O Pai, com certeza, acolhe este Filho. O corpo foi sepultado, mas ao terceiro dia nós lemos que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Deus, o Pai, o recebe na glória, e Ele assenta-se aonde? Ele fica em pé como os anjos, em volta do trono de Deus. Assenta-se ao lado do Pai. Voltou para o seu lugar da onde saiu, o trono do Pai, à sua direita. Você tem dificuldade em aceitar esta pessoa como Salvador? Meu amigo, Deus o aceita. Deus o ama. Deus o aprecia. Meu amigo, Deus deu essa pessoa que Ele mais ama para sofrer no seu lugar e no meu lugar. Como é que nós vamos resistir àquele que quer nos salvar? Aquele que nos ama tanto e não poupou nem a seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Será que você, meu amigo, vai ser como essas pessoas aqui? Nós já pensamos no amor do Pai para com o seu Filho, no amor de Deus para com este mundo, mas nós temos aqui também o amor das pessoas para com as trevas. Note, o amor de Deus, ele é grande. O que podemos explicar é muito pouco. São algumas pinceladas de um quadro muito grande. Mas nós vemos pessoas amando mais as trevas do que a luz. As trevas é esse sistema do mundo, seja religioso, seja moral ou imoral, seja a moda deste mundo, seja a política deste mundo, religião. Sabe como você define o que é trevas? Aonde não tem a luz do Filho. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Esse crer é o momento de um encontro com duas pessoas, um pecador e um salvador que quer salvar gratuitamente. É um encontro pessoal. E este encontro de duas pessoas se formam uma só. A luz que acompanha esta vida, porque vida e luz andam juntas. Tanto a vida eterna, que não foi criada, a luz de Deus também não foi criada. Ele é luz. A vida eterna não foi algo que Cristo preparou na cruz. Vida eterna é vida eterna, não começa a existir. Não tem. A vida eterna é a vida de Deus. Vida eterna não é só para o futuro. Vida eterna já é algo que existia, é eterno. A luz também de Deus é eterna. Então todo aquele que recebe vida eterna também recebe esta luz. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna.
Esta luz vai afastar e tirar dele todas as trevas, tudo aquilo que não combina com o Filho, tudo aquilo que entristece o Filho, degrine a imagem do Filho, rebaixa a preciosidade do Filho, é trevas, e pode ser religião. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos, inclusive a tua salvação foi preparada por este Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Então você tem o Filho já? Você já o recebeu pela fé como seu pessoal? Você quer receber o Filho? Desse lado, ele não merece um lugar na sua vida? Quando ele se assentou ao lado de Deus, isso é uma decisão pessoal, meu amigo. As trevas vão te levar para maior trevas, para o inferno. Então é bom você decidir logo o assunto, porque enfim a tua vida passa. A nossa vida passa e passa mais rápido do que nós pensamos. E só aquele que tem o Filho tem a vida eterna, para viver com Deus. Diz aqui, aquele que rejeita o Filho já está condenado. Mas espero que você possa receber esta pessoa hoje, aceitá-lo como seu Salvador pessoal, crendo nele, que aqui assim seja.